Olá, terceiro ano, dando continuidade aos nossos estudos, módulo 12 de língua portuguesa, para encerrar então o caderno 2, nós vamos estudar uma escola literária muito valorizada pela nossa literatura nacional, que é o romantismo, dividido aí em 3 fases, tá bem? Bom, para começar, vamos falar do contexto histórico. Como vocês bem sabem, toda escola literária teve a sua influência histórica, porque a literatura nada mais é que o reflexo do que acontece numa sociedade. Ela ocorreu de 1836 a 1881, lembrando que essa data aqui, muito importante na literatura, foi o marco do início do realismo no Brasil, tá bem? A Revolução Francesa, que ocorreu na Europa em 1789, a superação do antigo regime, nós tivemos a ascensão burguesa, os burgueses finalmente ganhavam seu espaço dentro da sociedade, então a sociedade não pertencia somente mais ao clero e à nobreza, os burgueses também começaram a ganhar um grande espaço e conseguiram então conquistar uma vida um pouco melhor. A independência do Brasil, ocorrida em 1822. A chegada da família real ao Brasil, lembrando do Dom João, que veio para cá em 1808. Era um período de muita agitação e grandes expectativas aí para o povo brasileiro. E na Europa nós tínhamos a influência forte do Iluminismo. O Iluminismo, como vocês sabem, exerceu influência não apenas na racionalidade, era conhecido como a Era da Luz, Era das Ideias, mas também no caráter democrático e revolucionário, fazer o povo pensar e começar a querer lutar pelos seus direitos, lutar pelo seu espaço dentro da sociedade. Bom, em seguida ao contexto histórico, nós temos então as características gerais do romantismo. Primeiro era a reação ao estilo clássico, o mundo interior para o exterior, tá bem? A ideia então era do interior para o exterior predominava mais. O predomínio sempre da imaginação, da inspiração, inclinação à subjetividade e à individualidade. No romantismo, os protagonistas costumavam muito pensar em seus sentimentos, no seu próprio eu, o que ele estava sentindo, não em relação aos outros, mas ele mesmo, e aí como isso se manifestava para fora. A idealização também era muito comum e chegava a ser um pouco exagerada. Era a forma comum de chegar ao mundo, o ideal versus real. O romantismo tinha a mania de idealizar tudo, quando na verdade a realidade não era essa, mas o romantismo idealizava. A mulher era vista como um ser espiritualizado, perfeito e irreal. Como a gente diz, a mulher era colocada num pedestal. Sempre estava acima, sempre era um ser mais perfeito, um ser puro, sempre idolatrado. A morte era vista como algo redentor, isso principalmente na segunda fase, mas nós falaremos mais depois. A morte era como uma solução para problemas e angústias interiores. A natureza era expressiva e participativa. Muitas vezes era o reflexo de estados de espírito. Às vezes dizer que era uma paisagem calma, uma paisagem tranquila, estava refletindo como estava o humor e o temperamento do protagonista. O tempo também fantasioso. Eles gostam sempre de ser muito saudosistas, terem uma nostalgia, lembrar da infância como algo sempre melhor do que o presente. Bom, a forma e a linguagem também, terminando as características, que fala também do desajuste em relação à realidade. Como nós dissemos, é sempre um pessimismo quanto ao presente. Sempre acha que a realidade é muito ruim, por isso prefere se ater ao seu interior, aquilo que pensa internamente. A religiosidade também era muito presente nessa época, e o escapismo, então, da realidade, uma certa evasão. A linguagem e a função, a forma, eram geralmente emotivas, deixavam transparecer muito o sentimentalismo, o emprego comum de hipérboles, personificações, metáforas, comparações e apóstrofes. E a linguagem era amplamente figurada aqui neste movimento literário. Agora nós veremos então as gerações, primeiro da poesia. A primeira geração, conhecida como nacionalista e também indianista, ela tinha uma busca de nacionalidade brasileira, procurava buscar aí, então a essência da nacionalidade brasileira. Tinha também como característica o ufanismo, que era se vangloriar dos elementos nacionais. Valorizava o indígena como representante nacional. O indígena era o herói dentre as poesias também marcadas. E a natureza também era exótica e muito exuberante. Sempre tratava a natureza como algo muito bonito, sempre queriam apresentar ela como exótica, diferenciada, mas sempre perfeita. Temos então como referência na poesia da primeira fase do romantismo, Gonçalves Dias, que é o mais conhecido. Lembrando que não foi ele que escreveu a primeira obra, foi Gonçalves de Magalhães. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, por fala inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Percebam aqui que como eles tratavam muito o índio como o herói principal, percebam que até o ritmo que é dado para a música é como se fosse das canções de roda dos índios, o tambor. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, por fora inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi.
Era a ideia de querer trazer um pouco também da cultura do índio para dentro da poesia, assim manifestar a nacionalidade brasileira, que era representada pelo índio antes de mais nada, principalmente antes da invasão europeia. A segunda geração já é conhecida como ultrarromânticos. Ultrarromânticos porque eles eram muito exagerados. Também sofriam, né, do mal do século, que era chamado na época. Foi uma influência europeia muito grande que veio aqui para o Brasil e também tomou conta. A maioria dos artistas dessa fase literária morreram muito cedo, muito jovens, antes dos 30 anos. Era dotada do pessimismo, tudo era ruim, sofrimento, né, uma angústia constante, o gosto pelo noturno e pelo sombrio. Há alguns críticos literários que até comentam que a segunda fase do romantismo se assemelha muito ao simbolismo, que é uma escola literária que veio mais adiante. Parece que ela aprofundou na segunda fase romântica. Mas a gente vai ver isso, claro, em outro módulo. A fuga no tempo também, eles eram muito saudosistas, então gostavam sempre de mostrar o passado como algo melhor e o presente que deixava eles insatisfeitos. O subjetivismo ao ponto de se tornar egocentrismo. Eles pensavam tanto em si mesmos que chegavam a ser egoístas, porque o sentimento dele, o sofrimento interno dele, era muito maior, muito mais preocupante do que o que acontecia à volta. E o tom saudosista e a desarmonia com o presente, nunca estavam satisfeitos com o que acontecia no presente. O poeta mais conhecido dessa época foi Álvares de Azevedo, tá bem? Adeus meus sonhos. Adeus meus sonhos, eu plantei e morro. Não levo da existência uma saudade, e tanta vida que meu peito enchia. Morreu na minha triste mocidade. Misérrimo, votei meus pobres dias, a sina doida de um amor sem fruto, e minha alma na treva agora dorme. Como o olhar que a morte envolve em luto, que me resta, meu Deus? Morra comigo, a estrela de meus cândidos amores, já que não levo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores. Então percebam aqui sempre, né, a ideia do pessimismo, colocar a morte como uma solução aí possível, como ele sofria, como ele sempre embasa nele mesmo, no que ele está sentindo. Dotado então de pessimismo, sentimentalismo, subjetivismo, principalmente. E o culto, né, à morte, que era bem comum. Já a poesia da terceira geração, essa daqui foi bem diferente, né, e contrastou muito com a segunda geração, por quê? Ela era conhecida por ser mais social e condoreira. O côndor, né, era uma ave e eles usavam ela como um símbolo, uma referência, porque é uma ave que voava muito alto e podia ter uma boa visão de todos em cima. A ideia era relacionar isso ao quê? Mostrar que por ser, né, o côndor, uma ave que olhava por cima, conseguia ver a tudo e a todos, da mesma forma o poeta, né, da terceira fase romântica podia também ver todas as dores da sociedade, não somente a sua, mas todas as preocupações, todos os problemas e questões morais e sociais que se passavam ali. É uma fase já bem voltada, então, para questões, né, que pensavam no coletivo, não só no individual ou no subjetivismo. A preocupação, então, é com a realidade, eles se aproximam mais do real. A denúncia social e política eram muito fortes nesta fase. Revolta contra injustiças, o tom era muito declamatório. Os textos eram comprometidos com a defesa de ideologias, os poetas defendiam sua ideologia e lutavam por causas, né, mais nobres, como, por exemplo, o fim da escravidão. Castro Alves, conhecido, né, como Rei dos Escravos, foi a nossa maior referência aí da terceira geração literária. Eu nem peguei o poema dele, né, que é o mais forte, que é o Navio Negreiro. Poema muito extenso, mas tem uma mensagem, né, bem forte, bem colocada, e é uma referência aí do nosso porte literário nacional. Ó mãe do cativo, que alegre balanças a rede que atache nos galhos da selva, melhor tu farias se a pobre criança cavasses a cova por baixo da relva. Ó mãe do cativo, que fias à noite as roupas do filho na choça de palha, melhor tu farias se ao pobre pequeno tecesses o pano da branca mortalha. Misérrima, e ensinas ao triste menino que existem virtudes e crimes no mundo, e ensinas ao filho que seja brioso, que evite dos vícios o abismo profundo. A ideia então já era mostrar, né, muitas vezes aqui, olha a crítica que ele faz, falando que a mãe deveria preparar o filho, né, para a vida real, no caso a morte, que ele enfrentaria a morte, então era melhor ela já esperar por isso. Cavar a cova dele, né, colocar, né, a roupa já pronta para ele morrer, já pensando nisso, porque era por isso que ele passaria. Percebam também que, né, faz uso de vocativos, ó, as exclamações, muito para chamar a atenção, muitas vezes, né, e querer declamar e criticar, principalmente fazer a denúncia social e política, tá bem? Agora, a prosa de ficção. A estratégia de publicação era a princípio em folhetins, para dar uma criação de suspense. Assim como as novelas são divididas em capítulos, a prosa de ficção do romantismo também era assim. A ideia era deixar um suspense para o leitor. Cada semana ele colocava um pedacinho da história para que o leitor continuasse acompanhando. Lembrando que nessa época, devido à ascensão burguesa, a burguesia também começou a acompanhar, começou a se tornar aí uma classe muito leitora, né, da classe social da sociedade,
e aí eles começaram também a acompanhar e fazer parte do público leitor. E por isso a prosa de ficção começou a adotar uma medida que também buscasse esse público leitor, que era a maioria, a burguesia, e conseguisse alcançá-los aí e entretê-los também. Então lembre-se que a burguesia era o grande público leitor da época, então era escrito muitas vezes para eles. A busca, né, de agradar esse público, tá bem? Caráter lúdico. O autor de maior referência nessa produção foi, sem dúvida, José de Alencar. É preciso se adequar para ser agraciado pelo amor. Os comportamentos dos personagens devem corresponder às expectativas de modelos comportamentais impostos pela sociedade. Se vocês lerem alguma obra do José de Alencar, né, Iracema, que é bem conhecida, mas tem outras que tiveram já uma outra época de escrita, por exemplo, A Viuvinha, né, os 5 minutos, que já mostra uma outra realidade assim do José de Alencar, como ele já via a sociedade, e mostra mesmo a ideia de alcançar a expectativa. O personagem tinha que ser perfeito, tinha que ser, né, de bom caráter, de boas intenções, sempre para alcançar aí a expectativa máxima do herói ou da heroína românticos. Bom, a estrutura da prosa de ficção. Primeiro nós temos como enredo grandes histórias de amor. Esse, né, era o grande laço aí do romantismo. Obstáculos poderiam ser vencidos pelo amor. O caso, né, da obra 5 minutos, que é bem curtinha, nós temos uma moça, por exemplo, com tuberculose. E aí ela é curada no final justamente pelo amor que ela conhece a partir de um moço que conheceu por um atraso de 5 minutos. Por isso o título do livro. E aí mostra que o amor é capaz de vencer até doenças na época que não tinham cura, como a tuberculose. O merecimento amoroso, a exposição de valores apreciados pela sociedade. A ideia do romantismo, muitas vezes, era mostrar que você tinha o que merecia. Outra obra também muito conhecida é Lucília, né, de José de Alencar. E aí mostra que, né, ela também, como se prostituiu para sustentar a família, no final ela acabou morrendo, mostrando que, assim, para ela se entregar à vida de pecados, ela também alcançou o que ela merecia, que era a morte. Então a ideia é sempre mostrar, assim, que você precisa, né, ser bom, precisa merecer para ter o amor e uma vida perfeita. A presença da cor local. Tinha muita expressão da brasilidade, a natureza, o indígena, né, o vocabulário também já era mais rebuscado. No caso da Iracema, que representou aí, né, como se fosse a beleza indígena da época, tinha um vocabulário mais voltado, né, também para trazer um pouco das palavras indígenas e elementos da natureza, que apareciam muitas vezes. As facilitações. As descrições eram minuciosas e muito pessoais, impressões sempre do narrador, tá, deixando o tom de pessoalidade dos personagens. Os personagens eram rasos e dotados de muito maniqueísmo. O maniqueísmo é a forma de mostrar que o bem e o mal se caracterizam nos personagens. Por exemplo, um personagem não tem como ser ao mesmo tempo bom e ruim, não tem como mostrar os dois lados, assim como a gente vê no realismo do Machado de Assis. A ideia do maniqueísmo era mostrar, não, esse personagem ele representa o mal na história e ele é somente mal, do início ao fim. Esse personagem é um herói, ele é o bonzinho do início ao fim. O espaço era simbólico e existia muita verossimilhança interna. Por que interna? Porque muitas vezes os dados que continham nas obras românticas não condiziam com a realidade fora da obra, mas por ser uma verossimilhança interna, então era aceito. O espaço sempre, né, ali dotado de simbologia. Os temas da prosa de ficção. O indianista, regionalista e urbano. Se dividiu nesses três. O indianista queria mostrar a formação da etnia brasileira, o branco e o indígena, que foi a primeira mistura que nós tivemos aí. A exaltação do aborígene sob moldes europeus. A religião que muitas vezes, né, era imposta para os indígenas, por exemplo, e nós sabemos que, né, eles não adotaram logo de início, né, quiseram aderir à religião dos europeus, e aí querer mostrar um pouco disso. Os valores, a linguagem, como que a língua portuguesa predominou no Brasil e acabou, por exemplo, com o tupi. Então mostrar todas as influências que a Europa teve aqui por cima do aborígene. O regionalista era a tentativa de revelar costumes e hábitos do interior do país. Aqui eram histórias, né, passadas mais no interior. E o romance urbano também, que é um retrato minucioso da sociedade. Obras de José de Alencar, as demais, posteriores, se passam principalmente na cidade do Rio de Janeiro. E o papel didático, que era moralmente aceitável pela sociedade, era o que você deveria ser. Essa é a ideia do romantismo aí também. Bom, terminamos a parte teórica. Esse módulo é bem longo, porque o romantismo é uma escola literária que precisa de muitas análises. Se tiverem ficado com alguma dúvida, o que, né, bem até esperado, perguntem na próxima aula online ou mandem por e-mail, ok? Exercícios do 1 ao 5 do Praticando Aprendizado, desenvolvendo habilidades do 1 ao 11, são de múltipla escolha, e o Aprofundando Conhecimento, exercícios 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14 e 15. Nós estaremos juntos aí na próxima aula. Guardem então suas dúvidas, né, ou comentários que vocês queiram fazer. Por hoje é só e até mais.